historicamente. Existe uma parte da filosofia platônica que é a parte que se refere à chamada filosofia do conhecimento, que acaba por ser a parte que historicamente é mais cobrada nas provas de vestibular. E aí, eu vou começar essa aula te mostrando esse quadro aqui. Esse quadro aqui, que eu já vou sair da frente para você poder ver, ele é um quadro chamado Escola de Atenas. Ele é um quadro que foi pintado muito depois do Platão já ter morrido. Platão é um autor da Antiguidade, século III, né, século IV ali, antes de Cristo. Esse quadro aqui é do ano de 1516, um quadro de um pintor renascentista chamado Rafael de Sâncio. Esse quadro aqui, ele hoje em dia está no Vaticano, e ele é um quadro que é chamado de Escola de Atenas. É um quadro em que o Rafael de Sâncio tentou pintar um pouquinho do que seria a filosofia e o pensamento e a vida grega da antiguidade. Nesse quadro você tem, né, uma imagem que é a cara do Renascimento. Por quê? O Renascimento, né, ele é um movimento que você vai aprender mais pra frente com o professor Otto. E o Renascimento, ele é um movimento que, como o nome diz, está renascendo. Ele é um movimento lá do século XVI, em que os autores na Europa queriam se influenciar nos gregos, nos romanos. E o Rafael de Sâncio, quando pintou esse quadro, pintou um monte de grego aqui. Você olha nesse quadro e tem algumas figuras como, por exemplo, o Aristóteles, que a gente vai ter aula ainda, que é esse cara aqui de azul. Você tem aqui também o Platão, que é esse cara aqui. Aqui está o Sócrates. Esse daqui seria o Alexandre Magno. Você tem aqui um cara que vocês vão aprender em breve, chamado Diógenes. Existe aqui nessa imagem também a figura do Heráclito. Tem um monte de gente aqui e autores que a gente vai falar ao longo desse ano. Agora, esse quadro ele ficou famoso porque algumas questões de vestibular, alguns anos atrás, começaram a cobrar esse quadro quando falava sobre Platão. E aí você pode pensar, ué, Leandro, mas qual a relação do Platão com um quadro que foi pintado quase 2000 anos depois que ele já tinha morrido? É porque nesse quadro, na parte aqui central desse quadro, tem o Platão. Platão é esse rapaz aqui, né, com essa túnica, a cor é difícil para mim, mas esse roxo com um salmão aqui e esse cara barbudo, né? O Platão nesse quadro, deixa eu ver se tem uma imagem aqui aproximada, não? Né? O Platão aqui nesse quadro, se você reparar, ele está com o braço apontado para cima. Tá vendo? Que ele está assim. Aqui, ó. Tá vendo que ele está aqui, ó? Cadê? Ele está aqui. Aqui. Ele está aqui apontando para cima, aqui. E do lado dele está o Aristóteles com a mão espalmada para baixo. Tá vendo aqui? Ele com a mão espalmada para baixo. Esse quadro foi utilizado em algumas questões de vestibular para falar um pouquinho sobre a teoria platônica. E você está pensando, tá, Leandro? Mas por que você está começando a aula falando disso? Porque o motivo do Platão estar apontando com o dedo para cima é um dos conteúdos que mais fazem e que mais cobram nos vestibulares. Deixa eu explicar por quê. Vem comigo, vem para o quadro. O Platão, ele é um autor que ele vai tentar explicar para nós e falar conosco sobre um ramo da filosofia que nós nomeamos e chamamos da teoria do conhecimento. O que é essa parte da filosofia que nós chamamos de teoria do conhecimento? O Platão ele vai tentar entender e explicar como que o homem e por que o homem adquire conhecimento. Como, de que maneira, através de quais elementos o homem aprende, conhece dentro de sua realidade. Pensa, por exemplo, no seguinte: como que você aprende? Como que você aprende coisas? Como, de alguma maneira, os conhecimentos que hoje você detém chegaram até você? Você aprende coisas lendo? Você aprende coisas ouvindo? Você aprende coisas vendo? Você aprende coisas raciocinando e refletindo? Será que você aprende coisas, mas será que também já tinha algumas coisas que já estavam na sua mente antes mesmo de você nascer? Essa é uma reflexão que ela vai ser muito relevante na filosofia. Tentar entender como que o homem aprende, como que o homem entende. Como que o homem desenvolve raciocínio, reflexão e conhecimentos acerca da realidade. E Platão é uma referência nesse assunto, porque ele é o primeiro grande autor a pensar sobre isso. Ele é o primeiro grande autor a tentar entender como que nós conhecemos, como que nós aprendemos. É por isso que a gente chama essa teoria de teoria do conhecimento platônica. Como que o homem conhece, como que o homem entende a realidade ao nosso redor. E o Platão, ao falar nessa sua teoria do conhecimento, ao tentar refletir sobre essa ideia de como que o homem pode conhecer ou pode conceber a realidade,
o Platão falou uma coisa importante para nós. Segundo ele, a teoria do conhecimento ela é marcada por um elemento que a gente vai chamar de elemento dualista. O que seria um elemento dualista? Para ele, o conhecimento é dividido em duas partes. Platão acredita que existem dois caminhos para que nós consigamos adquirir conhecimento. Existe, segundo ele, um conhecimento que ele vai nomear, ele vai chamar para a gente, de conhecimento baseado no mundo das sombras. O que seria esse conhecimento que nós adquirimos através do mundo das sombras? É um conhecimento que também pode aparecer na sua prova de vestibular com o nome de conhecimento sensível. O conhecimento sensível, ou aquele que é adquirido no mundo das sombras, é exatamente a mesma coisa. Esse conhecimento sensível, ele é um conhecimento que se baseia na minha experiência sensorial. Ele se baseia nos meus sentidos. É um conhecimento que eu adquiro através da minha visão. É um conhecimento que eu adquiro através da minha capacidade de ouvir. É um conhecimento que eu adquiro tocando nas coisas. É um conhecimento que eu adquiro usando os meus sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Essa visão é uma visão que, segundo Platão, é uma percepção acerca de uma forma que eu tenho de tentar adquirir conhecimento baseado na minha experiência sensorial, nos meus sentidos. Já te explicarei por que sombras daqui a pouco. O Platão também vai dizer que existe uma outra forma e um outro caminho para que eu venha adquirir conhecimento, que ele vai nomear de mundo das ideias. Esse chamado mundo das ideias pode aparecer na sua prova de vestibular também com o nome de mundo inteligível. Mundo das ideias ou mundo inteligível é exatamente a mesma coisa, tá? Esse mundo das ideias ou mundo inteligível é um conhecimento que eu adquiro através da minha capacidade de razão. É um conhecimento que eu adquiro através da lógica. Então, segundo ele está dizendo o seguinte: ele quer entender como que o homem adquire conhecimento e ele fala que é um conhecimento dualista. Tem dois caminhos, duas possibilidades. Um chamado mundo das sombras, que é aquele que eu adquiro através dos meus sentidos. Outro chamado mundo das ideias, que é aquele que eu adquiro conhecimento através da minha razão, lógica, capacidade de pensamento, capacidade de raciocínio. Qual a ideia fundamental do Platão? O Platão vai dizer para nós que esses dois conhecimentos, eles têm uma diferença fundamental. Sabe qual é? Para Platão, o conhecimento derivado das minhas ideias, do meu pensamento, da minha reflexão, da minha capacidade de raciocínio, o conhecimento que deriva da minha capacidade intelectual de compreender a realidade, é um conhecimento verdadeiro. Esse conhecimento aqui, na visão do Platão, é um conhecimento que eu possa dizer e que eu possa colocar como um conhecimento confiável. Segundo ele, o conhecimento oriundo da minha racionalidade é um conhecimento que eu posso confiar, que ele é real, que ele é existente de fato. Em contrapartida, o Platão vai dizer que o conhecimento derivado dos meus sentidos é um conhecimento que deve gerar elevada desconfiança. Por que desconfiança? Porque para ele, os conhecimentos que derivam dos meus sentidos, eles podem ser enganosos, eles podem me levar ao erro, eles podem me levar ao equívoco. Mas antes de a gente avançar aqui, deixa eu te mostrar algumas outras coisas aqui nos slides. Chega aqui, diretor. Deixa eu responder a pergunta primeiro, antes de começar. Alguém falou ali se o mundo das sombras tem a ver com o mundo das cavernas. Tem sim, já falaremos disso. Cláudio Henrique, professor, a teoria do conhecimento de Platão é o início das correntes racionalistas e empiristas. Cláudio, é uma influência, tá? Não é um início exatamente, mas é uma influência que lá na frente vai gerar as correntes racionalistas e empiristas, tá bom? Beleza, tranquilo, vamos avançar. O mundo das ideias, tá? Ele é um mundo, né, que, segundo Platão, ele se baseia na razão. Então ele tem uma visão que é o conhecimento inteligível. Na visão dele, o mundo das ideias é o conhecimento verdadeiro. Na visão do Platão, o mundo das ideias é a percepção que me leva ao conhecimento de verdade. É um conhecimento científico.
Vale você entender que dentro da filosofia da Grécia Antiga, o conhecimento científico verdadeiro recebia o nome de episteme. Então Platão está dizendo para nós o seguinte, que a razão, a minha capacidade de raciocínio, reflexão, a minha capacidade de entendimento e de pensamento é o que me leva ao conhecimento verdadeiro, é o que me leva à verdade. O Platão também vai dizer para nós, né, que ao mesmo tempo que o conhecimento da razão me leva à verdade, o conhecimento dos sentidos não necessariamente. Segundo Platão, existe um segundo mundo, que é o mundo sensível, que é o mundo dos sentidos. E esse mundo dos sentidos, ele pode me gerar engano, ele pode me gerar o erro, ele pode me gerar o equívoco. Ele entende que o conhecimento sensível, ele é opinativo, é a visão do indivíduo, não é a verdade necessariamente. Deixa eu responder perguntas aqui. William Joseph perguntou, então Platão quer entender como que o homem adquire conhecimento através da teoria do conhecimento, onde há duas ideias, o mundo das sombras, onde há sensibilidade... Ei, tá sabendo da novidade? Adquira agora as apostilas impressas e garanta sua aprovação no Enem 2024. Possuem uma essência. Lembra disso? O Parmênides falava que para ele o indivíduo tem uma essência determinada, factual. E a gente também aprendeu sobre o Heráclito, que falava que, segundo ele, as coisas são movimento, alteração, mudança, né? O Platão acredita que a razão, esse mundo das ideias, me faz entender a essência das coisas. Me faz compreender como as coisas são realmente, como as coisas se definem, se formulam. Em contrapartida, ele vai dizer que os sentidos só me permitem descobrir a aparência das coisas, só me permitem descobrir as mudanças que as coisas possuem, e não a realidade delas de forma clara. Vou te explicar agora uma coisa que vai ficar mais claro para você. Pensa no seguinte, pensa num homem. O que é ser um homem? Segundo Platão, a minha razão, o mundo das ideias, me permite entender o que é um homem em si. Me permite entender qual é a essência de um homem. Os meus sentidos, o mundo das sombras, só me permitem entender as aparências. O que os homens, na realidade, aparentam-se para mim? Pô, Leandro, tá confuso para mim, eu não tô entendendo, tá difícil. Vamos lá, vem de novo. Platão quer descobrir como o homem adquire conhecimento. Ele vai dizer que tem dois tipos, conhecimento sensível e inteligível, o que ele chama de mundo das sombras e mundo das ideias. Para ele, o mundo das ideias, que é a minha razão e a minha reflexão, descobrem a essência das coisas, a essência. Enquanto o mundo das sombras, ou o mundo sensível, só descobre a aparência, como as coisas se aparentam para nós. Vou te dar um outro exemplo. Pensa numa casa. Para entender o que é a essência de uma casa, Platão vai dizer que eu preciso da minha racionalidade. Eu preciso do meu raciocínio, reflexão, entendimento intelectual para compreender qual é a essência do que é uma casa. A idealização do que seria uma casa. Agora, a casa ela pode mudar. Ela pode ser com 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Ela pode ser maior, menor, pode ter varanda, pode não ter, pode ter quintal, pode não ter uma árvore, pode ter sala, banheiro. Ela muda. As formas de pensar uma casa são variáveis. Agora, a essência do que é uma casa é uma só. O Platão está dizendo assim, que a minha capacidade de entender o mundo, de compreender a realidade, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Existe uma razão, a minha razão intelectual, e a minha razão intelectual ela descobre a essência das coisas, a ideia, o que ela é de fato. A minha aparência, que são os meus sentidos, elas são descobertas através do uso dos meus sentidos, percebendo as variações possíveis dentro de uma sociedade. Então volta para cá, diretor. Ele está dizendo para mim o seguinte: o mundo das ideias descobre a verdade, o conhecimento, a essência das coisas, enquanto o mundo das sombras só descobre a aparência das coisas, como elas aparentam ser para mim. Logo, ele vai dizer que eu, como indivíduo, só devo confiar no conhecimento racional. Eu devo desconfiar do conhecimento que venha através dos sentidos.
O Platão tinha um costume de escrever dentro de suas obras usando um recurso que são chamadas alegorias. O que é uma alegoria? Eu já te falei isso na última aula, me perdão, mas eu vou repetir. A alegoria, ela é uma história que é criada para representar alguma ideia. Se não ficou claro para você, pensa mais ou menos o seguinte. Pensa em um carro alegórico num carnaval. Carro alegórico é um carro que representa uma ideia. Ele quer mostrar uma história, quer mostrar um momento, quer mostrar alguma coisa. As alegorias de Platão são a mesma coisa. Ele escrevia histórias para que delas se tire uma ideia. Platão escreveu várias alegorias. Entre as várias alegorias que ele escreve, existe uma que é a sua alegoria mais famosa, que é uma alegoria chamada Alegoria da Caverna. Vem comigo, diretor. Essa alegoria, chamada Alegoria da Caverna, funcionaria mais ou menos assim. Imagina uma caverna. Uma caverna onde alguns homens nascem... Gente, rapidinho, só um detalhe, um adendo aqui, um asterisco. É uma história fictícia, tá? Isso aqui não existiu, ele só está criando uma história para tirar uma moral dela. Mas vamos lá. Imagine uma caverna onde alguns homens que estão aqui, eles nascem, crescem e vivem a vida inteira deles acorrentados. Esses homens não podem se mexer, esses homens não podem, obviamente, olhar para os lados, esses homens só podem, todos os dias de sua vida, olhar para frente. Eles nasceram, cresceram e viveram dentro dessa caverna. Esses homens que nasceram, cresceram e viveram dentro dessa caverna, eles só olham para o fundo dela. Ao fundo dessa caverna, que eles olham a vida inteira, passam sempre algumas sombras. Sombra dos mais variados objetos, desde um animal, como uma ave ou um cavalo, até, por exemplo, algum tipo de vaso ou até formas geométricas. Esses homens veem essas formas e esses objetos todos os dias, o dia inteiro, a vida inteira. E aí ele manda você imaginar o seguinte: imagine que atrás desses homens acorrentados existem outros homens que passam com os fantoches que geram essas sombras no fundo da caverna. E existe uma grande fogueira nessa caverna que faz essa sombra acontecer. Esses homens, dia após dia, ao longo de toda a sua vida, ficam olhando para essas sombras. Agora imagina que algum desses homens, algum dia, por algum motivo, se solte. Fuja da caverna. Veja o mundo lá fora. Esse homem chega e vê a realidade de lá fora. E aí esse homem vê uma planta de verdade, um cavalo de verdade, uma ave de verdade, um vaso de verdade, vê o mundo de verdade. E aí imagina que esse homem volte na caverna, volte para contar para os outros: galera, é tudo mentira, só estamos vendo sombras, isso não é a verdade está lá fora. As pessoas acreditariam nesse homem? Será que as pessoas acreditariam em algo que elas estão vendo a vida inteira como verdade? Do nada chega alguém e fala: não, é caô isso aí, é só sombra. Você pode ouvir essa história e ter um comportamento que muitas pessoas têm, do tipo: ai, Leandro, que história chata, um cara maluco inventando umas histórias aí. Agora você pode olhar para essa história e tentar ter uma reflexão a partir disso e pensar: será que a gente não está muito acostumado a acreditar nas coisas que nós vemos? Será que nós não estamos muito acostumados a acreditar sempre naquilo que foi dado para nós como verdade? Será que a gente não está vivendo um mundo de muitas sombras? E quando contam para a gente algo fora, a gente não tende a acreditar? E aí eu quero que você tenha uma reflexão que o Platão trouxe para nós. Para ele, os nossos sentidos nos enganam. O que eu vejo, o que eu toco, o que eu ouço, os meus sentidos, eles me geram engano, eles me geram erro. Porque a verdade verdadeira, ela só está na intelectualidade, ela está no mundo das ideias, ela está no mundo perfeito. Então, necessariamente, só a minha razão me leva a um conhecimento de verdade. Os sentidos, eles me levam a equívocos, eles me levam a erros, eles me levam a possibilidades de prejuízos. Então essa alegoria da caverna, que algumas pessoas também chamam de mito da caverna, é uma história que, de alguma maneira, você tem que tirar reflexões dela. Pensa, por exemplo, nas fake news. Pensa na fake news. Pessoas que pegam o seu celular, leem uma notícia no Zap e acreditam naquilo fielmente. E quando você tenta debater com a pessoa fala: mas eu li na internet. Pô, tu leu. Será que é verdade? Será que é a realidade? Você já viu alguém, por exemplo, que falou: não, mas eu vi um vídeo falando isso. Será que é verdade? Hoje, com a inteligência artificial, por exemplo, você pode criar muitas coisas. Você pode criar, inclusive, coisas falsas. Eu estava um dia aqui no shopping, no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem alguns shoppings que estão colocando uns lugares para as pessoas testarem aqueles óculos de realidade virtual. Já viram aqueles óculos? Que você coloca um óculos assim e você começa a ver as coisas de forma como se fosse real.
E aí, estava outro dia no shopping, tinha uma senhora usando um óculos desse, e o óculos estava simulando uma montanha-russa. E a mulher, cara, ela estava num shopping. Pô, ela sabe que ela estava num shopping. Ela estava numa cadeira sentada com esse óculos. E colocaram para ela testar. E o óculos simulando a montanha-russa, e a mulher, do nada, começou a gritar. Porque ela começou a acreditar que ela realmente estava numa montanha-russa. Porque as sensações naquele momento dela, a audição e a visão diziam para ela que era uma montanha-russa. Repara, eram os sentidos dela enganando. Se ela parasse para raciocinar e refletir rapidamente, ela perceberia que não era tão verdade assim. Ela estava no shopping. Como é que é uma montanha-russa? Mas os sentidos dela geraram um engano. O Platão está refletindo sobre isso. O Platão está refletindo sobre a questão dos sentidos nos mostrarem a aparência de algo que não necessariamente é verdadeiro. E que a nossa reflexão, é a nossa razão, que realmente demonstra a realidade, demonstra a verdade. E essa é uma reflexão fundamental, porque é uma reflexão que nós devemos ter e possuir para compreender a obra platônica. Então, repara uma coisa. Para Platão, né? Deixa eu só mostrar mais um exemplo aqui daquela coisa que eu estava falando da ideia. Você vai falar assim, me define um cachorro. Você vai falar, olha, um cachorro é um animal mamífero de 4 patas, normalmente ele tem pelos, ele tem 4 patas, um rabinho, orelhinhas, ele normalmente é amigável com os homens, ele late. Repara, você está descrevendo para mim a ideia de um cachorro, e essa ideia de um cachorro ela é baseada na racionalidade. Você refletiu e a sua racionalidade te levou a essa compreensão. Agora, as variadas formas possíveis de um cachorro são, segundo Platão, uma esfera do mundo sensível e não do mundo das ideias. A reflexão do que é o cachorro, ela é racional, não é sentidos, segundo Platão. E essa reflexão é importante, porque ele está colocando para nós que a realidade tem 2 capacidades. Uma que é racional, que nos leva ao conhecimento verdadeiro, que nos leva à episteme, a realidade por si só, e outra baseada nos sentidos, que pode me levar a opiniões. Lembrando que para a filosofia, conhecimento de verdade é chamado de episteme, opiniões é chamado de doxa, mas já falamos disso em aulas anteriores, como a aula de Sócrates, tá bom? Essa inspiração do Platão, dessa alegoria da caverna, né, ela inspirou, né, e ela é possível de você utilizar em muitas temáticas de redação. Sempre que você quer falar sobre um processo de alienação, das pessoas de alguma forma se convencerem a partir de algo, das pessoas acreditarem em tudo que veem, leem, olham, você pode usar essa realidade. E aí a gente tem que pensar as cavernas modernas. A caverna moderna pode ser uma televisão, mas hoje em dia, na verdade, a caverna moderna ela é muito mais no seu celular. Ela é muito mais do TikTok, você não consegue sair e ficar vendo vídeo ali o dia inteiro, sendo estimulado pelos seus sentidos e não pela sua reflexão. E aí a gente tem que entender como que isso pode aparecer, obviamente, em questões de vestibular, que vão trabalhar e vão brincar com essa alienação que é evidentemente gerada. Alguns filmes, na verdade, muitos filmes ao longo da história, trabalharam com essa ideia do mito da caverna, dessa ideia da realidade ou não realidade existindo para nós, o que a gente vê é real ou o que não é, né? Filmes como, por exemplo, Interestelar, filmes como, por exemplo, A Ilha do Medo, né? Esse filme aqui é um filme com o DiCaprio, com o Mark Ruffalo, né? Que conta uma relação de um cara que não sabe mais o que é real ou o que não é. É bacana para se ver, quem gosta de filmes, fica aí a recomendação. Né? Tem um filme de terror também chamado A Vila, né? Um filme mais antigo, mas que também brinca com essa ideia, né? Do que é real, o que não é, o que é realidade, o que não é. Tem o clássico Matrix. O filme Matrix ele é inspirado por 2 conceitos filosóficos. Um é o mito da caverna, tá? Que é o do Platão, e o outro é chamado Teoria dos Sonhos, que é um conceito do Descartes, que é um outro filósofo que nós vamos falar ainda também nesse ano. Tem o predileto desse que eu estou falando aqui agora, que é o Show de Truman. É um filme antigo, né? Ele é de 98, mas ele tinha nessas... acho que tinha na Netflix há um tempo atrás, mas se não tem, vocês vão achar aí na internet, quem quiser ver. Show de Truman conta a história de um homem, não vou dar spoiler não, mas também se desse, né? O filme tem mais de 20 anos, pô, mas tudo bem. Ele conta a história de um cara, né, que ele vive num reality show. Todo mundo ao redor dele sabe que é um reality show, menos ele. Ele é o personagem principal de um reality show, ele nasceu num reality show. E aí brinca com essa ideia, o que é real, o que não é, o que é verdade, o que não é. Traz uma reflexão bacana aí pra vocês também. Deixa eu ver aqui as perguntas que o pessoal mandou. Vamos lá, alguém falou ali que esse conceito Platão me lembra o filme Eles Vivem. Eu não conheço esse filme, vou procurar. Bruna, não, peraí, sobe ali. Bruna falou...
Professor, explica sobre a teoria da reminiscência. Bruno, a teoria da reminiscência é a teoria que crê que os seres humanos possuem almas, né? E que essas almas já nasceram conosco e nós vamos voltando, né, ao longo da nossa vida com essas almas, lembrando dessas almas, né? Que são, que a gente falou na aula passada, das capacidades prévias, das habilidades prévias que já nascem comigo, que são aquelas almas racional, irracível, concupiscente, é a nossa aula anterior, tá? Pergunta aqui. Ricardo, então para Platão, levanta uma casa, por exemplo, essa casa nasceu com a necessidade do homem de ter um lar. E dessa necessidade veio a idealização de uma casa, mundo das sombras. Ricardo, a casa é só um exemplo, né? A casa perfeita, ideal, ela só existe no mundo das ideias. O que a gente vai ter na nossa realidade, né, são demonstrações dessa casa, né? Se eu pensa numa casa, pum, pensei. Essa casa perfeita, idealizada, ela só existe no mundo ideal, no mundo perfeito. O que nós temos no dia a dia são exemplificações, são aparências da ideia de casa, tá? Vamos lá. Jefferson, professor, então para Platão, o mundo das ideias e o mundo sensível se complementavam ou eram ideias opostas? Nenhum nem outro, Jefferson. Para ele, existem dois tipos de conhecimento, o mundo das ideias e o mundo, né, das sombras, onde o mundo das ideias me leva ao conhecimento, é uma garantia, e o mundo das sombras ele é uma possibilidade, só que ele pode me enganar, e se ele pode me enganar, eu devo desconfiar dele. Né? Então, existem dois. Um me garante a verdade, outro pode me levar ao engano. E esse que é o ponto. Né? Eu devo confiar, evidentemente, naquele que me garante a verdade, não naquele que pode me levar ao engano, ao equívoco, ao erro, e por aí vai. Vamos lá. Maria Clara. Qual a diferença entre essência e aparência, e matéria e forma de Aristóteles? Então, matéria e forma vamos falar ainda na próxima aula, tá, Maria Clara? Que não formos falar de Aristóteles. Mas essência e aparência, Maria Clara, é o seguinte: essência é o que a coisa é a essência dela, é o que a define, é o que a formula. Aparência é só como ela se aparenta, é o que ela aparenta ser. É a visão que os sentidos me demonstram acerca dela. Por exemplo, eu, Leandro, sou um homem. Logo, existe uma essência em mim que me define como sendo um homem, uma pessoa, um ser humano, um mamífero, bípede e por aí vai. É uma questão de uma essência, uma definição. Agora, a minha aparência é o que eu aparento ser para o mundo. É como, de alguma maneira, eu aparento ser diferente de outros homens, mas é só aparência, porque a essência, segundo Platão, é uma só. Eu só descubro a essência pela racionalidade. A minha aparência, né, ela é percebida pelos sentidos que, obviamente, podem estar errados. Tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Karen, o mundo das ideias está acima do mundo sensível? Não é questão de estar acima, Karen. O mundo das ideias ele leva ao conhecimento, o mundo sensível pode me levar ao engano. Então não é questão de estar acima. São simplesmente percepções diferentes acerca do conhecimento humano. Tá? Isabelle, professor, então o nome Mundo das Sombras tem a ver com o mito da caverna? Exatamente, né? São as sombras da caverna, são aquilo que os meus sentidos me mostram, mas que podem estar errados, que podem estar equivocados, e por aí vai. Alguém pergunta, basta para mim, diretor, tinha uma pergunta ali embaixo. Professor, sabe me dizer, da Estela, sabe me dizer se esses filmes que mostrou já criaram alguma questão deles no Enem? Tem de Matrix, tem um de Matrix no vestibular. Eu coloco esses filmes muito mais, não para você ver porque vai cair no Enem, não é isso, né? Mas é bacana você ver porque as teorias se consolidam, né? Quando você assiste um filme que fala de uma teoria filosófica, ela fica mais clara para você. E é por isso que na aula passada, por exemplo, eu falei para vocês assistirem aquele Divergente, Convergente, aquela saga, porque a noção das almas ficaria clara para você. Mesma coisa aqui, se você assiste a ideia do Show de Truman ou a ideia do Matrix, talvez fique claro para você a ideia do que é a realidade e do que não é, né, para esse autor que é o Platão. Última perguntinha que eu vou responder aqui. Vamos lá. Peraí. Eloá, professor, como que Platão ganhou tanta repercussão com suas ideias? Eloá, ele foi o primeiro a falar muitas coisas. Ele é uma referência para o mundo grego, né? Grande parte do pensamento ocidental que nós temos hoje deriva do Platão, né? Então ele é um dos maiores autores. Ele e esse cara aqui, que é o autor da próxima aula, que é o discípulo dele, que é o Aristóteles, tá? A gente está fazendo aqui uma escadinha. Repara, Sócrates, que ensinou Platão, Platão, que ensinou Aristóteles. Tivemos 2 aulas de Platão e também vamos ter depois aulas para falar de Aristóteles a partir da semana que vem.
Beleza? Então, o mais importante da aula de hoje, para você guardar, para ficar claro para você, é essa relação entre mundo sensível, mundo inteligível. Como que o Platão separa os dois e como Platão vê um como conhecimento de verdade, que leva à realidade pela razão, e o dos sentidos, que pode ser enganoso. Se você é atento, você não esqueceu de uma coisa que eu falei lá no começo da aula. No comecinho da aula eu te falei desse quadro aqui, eu comecei a aula falando dele, do porquê que ele apontava para cima. Ele aponta para cima porque para ele a verdade está no mundo das ideias, no mundo da reflexão, no mundo do pensamento. Agora repara que do lado dele tem um cara aqui apontando para baixo. E eu te explico sobre isso na próxima aula. Forte abraço, até mais! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.